Depois de 3 anos selado, 3 anos sem aparecer, agora é oficial, galera. Satoru Gojo foi finalmente libertado. Eu não consigo nem acreditar que esse dia chegou. Galera, eu começo a me arrepiar só de começar a gravar esse vídeo, gente. É um hype absoluto, gente. E que chegada do homem. Não foi nem só ele aparecendo, o homem ele já chegou caindo na porrada diretamente com o Sukuna. Vamos entender. Olha, primeiro de tudo, quem tá meio perdido em tudo isso que tá acontecendo, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando minuciosamente como aconteceu o selamento do Satoru Gojo, toda a motivação e como tudo aconteceu na prática para que ele fosse selado, mas nesse vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 221 do mangá e entender como aconteceu o desselamento do Gojo nesse capítulo, galera. Mas qualquer coisa, o vídeo vai aparecer no final desse para você poder ir lá assistir depois se você tiver um pouco perdido, beleza? Lembrando, galera, que sempre tem vídeo comentando os acontecimentos mais recentes do mangá de Jujutsu, inclusive quando tiver a segunda temporada também vai ter mais vídeo ainda aqui no canal, então lembra de conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo, galera, e já poder vir correndo assistir e ficar a par de tudo. Vambora! A gente viu semana passada muita gente levantar uma teoria de que talvez o Itadori ele fosse comer o reino da prisão que continha o Gojo dentro. Afinal, a gente viu o Itadori capítulo passado dizendo que se fosse para derrotar o Sukuna, ele comeria qualquer coisa. E a gente teve a informação também de que o corpo do Itadori atualmente ele tem se comportado como um objeto amaldiçoado, ou seja, ele tem absorvido energia amaldiçoada de tudo que ele consome, ou seja, né, o pessoal adorou essa teoria de que talvez ele pudesse engolir o cubo do reino da prisão e pudesse de alguma forma ali, tipo, soltar o Gojo, se fundir com ele, numa teoria bizarra que caiu por terra em apenas uma semana, porque todos os elementos que eram necessários para libertar o Gojo já estavam com os mocinhos. A gente viu o fundo dos reinos da prisão, né, que é a contraparte, né, a saída de trás, basicamente, do que seria realmente o reino da prisão, e também a gente tem a presença do anjo, né, com a sua capacidade, com a sua habilidade de anular técnicas amaldiçoadas, ou seja, eles tinham o queijo e a faca na mão para conseguir libertar o Gojo, e é exatamente isso que foi feito nesse capítulo. Só que toda a construção para esse momento, né, que foi a grande primeira parte desse capítulo, gente, foi uma construção maravilhosa para esse momento, porque não foi só vamos libertar e pronto, né? Na verdade, a gente vê logo no comecinho do capítulo o anjo se perguntando se tá tudo bem, né, em desfazer o selamento ali, eles estavam no local fechado e etc. E aí o maluco veio perguntar, não, realmente, né, pô, você parando pra pensar, faz sentido. Talvez a gente pudesse deixar ali, né, fazer uns enfeites, né? A gente conseguiu umas decorações ali, com cartaz de bem-vindo, Gojo, bem-vindo de volta e tal, fazer uma festa, estourar, né, uns champanhes e tal, mano. Foi muito engraçado esse momento, mas o anjo ele diz que não tinha nada a ver com isso. Na verdade, a grande preocupação seria quanto ao tempo físico dentro do reino da prisão não ter passado durante todos aqueles 19 dias em que o Gojo ele tinha ficado preso. Ou seja, a preocupação era sobre o estado mental do Gojo, né? Como ele sairia desse reino da prisão, se ele sairia são ou se ele sairia meio loucaço das ideias, porque isso pode acontecer com qualquer ser humano que fique aprisionado por tanto tempo, ainda mais sem a sensação, né, tendo perdido a sensação da passagem de tempo, sem você conseguir dormir, sem você precisar comer, sem nada, você simplesmente fica estagnado e você acaba perdendo a noção da passagem de tempo. Então existia legitimamente uma preocupação quanto a isso e até algumas teorias, né, de que talvez o Gojo ele pudesse ter usado esse momento, né, durante a prisão para executar um treinamento intensivo, como se fosse uma espécie de sala do tempo de Dragon Ball Z. Só que a gente precisa lembrar que, assim como o tempo físico não passa para as necessidades de sono, de fome do Gojo, por exemplo, talvez mesmo se ele treinasse, ele não ficaria mais poderoso, porque, bom, se o tempo físico não passa, então isso se aplicaria também ao corpo dele também. Pelo menos é dessa forma que eu tento entender. Só que caso o Gojo ele tivesse ficado
meio instável ali mentalmente e pudesse se tornar um risco para os feiticeiros, a gente precisa lembrar que o Gojo ele ainda tem a sua técnica amaldiçoada reversa que consegue curar os seus danos cerebrais. Então, bom, a gente poderia ficar aqui discutindo um pouco sobre isso, porque apesar da gente ter tido essa preocupação e os personagens eles também tenham demonstrado essa preocupação, quando a gente vê depois o Gojo ele sendo liberto, bom, ele parece são e salvo sem problema nenhum. Então a gente nem sabe se esse assunto ele vai ser retomado por parte do Gojo, explicando como ele conseguiu passar todos esses 19 dias sem enlouquecer completamente. Mas já que o risco existia e foi bom que esse questionamento ele foi levantado, os feiticeiros eles levam o cubo e o anjo para uma área rochosa de treinamento que era usado pelos próprios feiticeiros Jujutsu e também, inclusive, vale a curiosidade, né, que é um terreno rochoso, uma área rochosa que também é comumente usada para filmagens de séries tokusatsu, né? É muito comum a gente ver nessas séries cenários rochosos como esse, é extremamente comum e é justamente nesse tipo de cenário, nesse tipo de ambiente em que eles se encontram. Então eles vão lá e se preparam ali, montam uns sacos de areia para ficar ali protegidos, né? Como se fosse um grande teste de detonação de alguma espécie de bomba. Então eles ficam ali, meu Deus, será que vai? Eles ficam lá se preparando até que o Inumaki grita salmão para dar o comando para o anjo usar a sua técnica para conseguir cancelar o efeito do reino da prisão e ele anuncia a escada de Jacó. Aquele grande feixe de luz cai sobre o cubo, só que o que acontece depois é a coisa mais inusitada possível. O cubo simplesmente desaparece e nada do Satoru Gojo. Você fica, mano, o anjo ao invés de conseguir anular o efeito daquela técnica, daquele objeto amaldiçoado, além de ter evaporado com o cubo, evaporou com o Gojo dentro também, você fica, meu Deus, e agora? Só que em paralelo a isso a gente vê o Kenjaku, a gente muda de foco e vê o Kenjaku explicando pra gente os preparativos que ele fez para o momento em que o Gojo ele fosse libertado. Ele explica pra gente que ele colocou o reino da prisão, o que seria basicamente a porta da frente, né, do reino da prisão, na parte mais funda do Japão, numa zona de subducção, que é basicamente onde uma placa tectônica se move para baixo de outra, e ainda deixou um espírito amaldiçoado de olho para causar um terremoto caso o Gojo fosse solto, dessa forma esmagando ele por completo depois que ele saísse da prisão. Beleza, vários preparativos, né, os próprios feiticeiros do Itadori, a galera ali, eles sentem realmente um efeito de terremoto, o chão começa a tremer, só que todos esses preparativos, eles são muito esquisitos, primeiro, porque o Kenjaku, ele colocou o cubo principal naquele lugar, né, debaixo do oceano e etc, mas a estratégia dos feiticeiros era fazer com que o Gojo, ele saísse através dos fundos do reino da prisão, que consistia no segundo cubo que estava em posse dos feiticeiros. Então, será que mesmo anulando os fundos do reino da prisão, na verdade, o Gojo ele teria que sair pela porta da frente? Ficou um pouco esquisito isso. E segundo, por mais que isso até pudesse colocar o Gojo num certo risco de vida, afinal, né, ele poderia ter sido pego de surpresa ali, depois que ele saísse do selamento e automaticamente já começasse a ser esmagado pela pressão da água e até pelo terremoto que fosse ocasionado, a gente precisa lembrar também como o Gojo, ele tem o seu infinito, né, que é a barreira ali que protege o corpo dele quase que de forma automática, além do Gojo ele também ter a habilidade de teleporte, então ele poderia sair do fundo do mar instantaneamente se ele quisesse, e foi exatamente isso que a gente viu. A gente vê aquela página absurda, galera, do Gojo ali, ó, acima. É óbvio que ele ia estar acima, né? Do Kenjaku ali, ó, acima de uns prédios aleatórios meio quebrados e tal, olhando o Kenjaku de cima ali, gente. E o melhor de tudo foram as trocas de farpas a partir desse momento, né? Que é basicamente a segunda parte, o segundo bloco desse capítulo que se trata do Gojo enfrentando tanto o Kenjaku quanto o Sukuna, que aparece logo em seguida. A gente vê o Kenjaku, ele perguntando, e aí?
curtiu o spa, já ficando meio preocupado na real, né? E quando o Gojo ameaça ir pra cima dele, já fica aquele sozinho na testa do Kenjaku ali, mas a gente vê o Sukuna no corpo do Megumi, depois de ter possuído o corpo do Megumi, interferindo, e a gente vê naquela página dos dois ali se enfrentando, né? Com o Satoru Gojo dizendo: faz tempo que eu não te vejo, você mudou muito, não é, Megumi? Isso porque antes do Satoru Gojo ser selado, a gente sabe que o Sukuna ele estava ainda no corpo do Itadori. Só que a gente viu nesse último arco como o Sukuna ele mudou de receptáculo e atualmente ele possui o corpo do Megumi. E, bom, eu diria que ainda há esperança no Megumi ainda estar vivo, mas sim, galera, a gente está presenciando aquilo que foi premeditado desde muitos anos atrás pelo próprio autor da obra, que é a batalha entre o Satoru Gojo contra o Sukuna no corpo do Megumi, através dessa ilustração, onde a gente vê o Satoru Gojo antagonizando o Megumi, algo que sempre pareceu esquisito, mas agora a gente finalmente sabe porque, na verdade, nunca se tratava do Megumi se tornar alguém do mal, mas sim pelo Megumi ele ter sido possuído pelo Sukuna, e a gente estar vendo finalmente esse embate entre eles. Mas eu digo pra vocês, galera, é muito provável, ainda mais com os acontecimentos do capítulo passado, que sim, o Sukuna ele deixe o corpo do Megumi em dado momento e ele volte a assumir o seu corpo principal, que foi descoberto e revelado no capítulo passado. Mas voltando à batalha, a gente vê como é relembrada pra gente aquela fala do Sukuna lá no comecinho do anime, quando ele aparece na bochechinha do Itadori ali dizendo pro Gojo, né: assim que eu tomar o corpo desse moleque, você morre. É muito fácil, né, ameaçar os outros ali atrás da cerca, né? Mas o Sukuna, ele sim, ele não demonstrou medo na frente do Gojo de forma alguma, diferente do Kenjaku. Aquele sim se deu umas peidadas, mas o Sukuna ele tava ali bem confiante de si. Mas por outro lado, o Satoru Gojo também não tem medo nenhum do Sukuna e diz na cara dele, né? Disse o cara que arregou pro Itadori e fugiu com o rabo entre as pernas. É um idiota mesmo. Nessa hora, galera, o Uraume toma as dores do Sukuna e vai pra cima do Gojo, só que a resposta do Gojo foi só um socão na barriga do Uraume. Pau! E jogando ele pra trás, arremessando ele pra trás e depois perguntando: e você? Quem é? Ou seja, bata primeiro, né? Atire primeiro e pergunte depois. Pau! E você, quem é? Não, agora eu não sei se você vai conseguir responder, né? Porque tu já foi derrotado. Nisso a gente vê o Kenjaku interferindo na luta contra o Sukuna e pedindo para o Sukuna cumprir a sua promessa primeiro antes de lutar com o Gojo. Ou seja, a gente não sabe exatamente que tipo de voto, que tipo de promessa que eles fizeram entre si, né? Mas é muito estranho, sempre na verdade me pareceu meio estranha essa relação extremamente íntima que o Kenjaku e o Sukuna eles adquiriram. E isso é evidenciado, isso é estranhado até pelo próprio Satoru Gojo. Depois disso, a gente vê que a batalha se encerra e o Gojo e o Kenjaku agendam a batalha para daqui a 5 dias, no dia 24 de dezembro, dia da morte de Suguru Geto, quando ele ainda era vivo, no caso, né? Agora a gente sabe que ele, depois de ter morrido, teve seu corpo possuído pelo Kenjaku, que tá ali, né? Por isso que ele tem essa cicatriz na testa. E a tirada do Satoru Gojo nessa hora foi simplesmente a melhor de todas, né? Porque, pô, assim, é melhor marcar pro dia 24 de dezembro, né? Pô, ficaria estranho comemorar a sua morte em 2 dias diferentes, né? Você precisa morrer de novo no exato dia em que você morreu antes, né? Pra comemorar uma data só de aniversário da sua morte. Pô, galera. E durante a conversa, o Kenjaku pergunta se o Gojo acha que vai vencer. E nesse momento a gente é lembrado daquela pergunta que o próprio Itadori fez lá pro Satoru Gojo nos primeiros episódios do anime, né? Como um clássico adolescente querendo saber a escala de poder dos mais fortes do mundo de Jujutsu, quando o Itadori pergunta pro Satoru Gojo: entre você e ele, quem é o mais forte, sensei? E o Gojo responde: boa pergunta. Se o Sukuna recuperasse todo o seu poder, talvez fosse um pouco difícil. E o Itadori pergunta: então você perderia? E aí a gente é voltado para o presente com o Satoru Gojo na última página respondendo: eu venço. Mokujou? Gatsa. Caralho! Uhul!
eu venço, galera. Porra, não tem como não hypar. É óbvio que uma parte de mim fica com um pouco do pé atrás, assim, com um pezinho ali querendo recuar e pensando, mano, mas... pô, em alguma hora o Gojo ele não pode roubar todo o brilho da história, não pode ser tão fácil assim, não é possível e tal, talvez ele perca, mas mano, não tem como não hypar o homem nessas horas, galera, não tem como não hypar a aparição desse homem nesse capítulo, gente. Como a gente viu nesse capítulo, bom, esse foi só o aperitivo, gente, a gente viu o retorno do Satoru Gojo e a gente já teve uma palhinha ali da luta dele contra o Sukuna e o Kenjaku ao mesmo tempo, praticamente, mas a coisa ficou só ali no preview, né? Ficou só no esquente, basicamente, mas depois, daqui a 5 dias, a gente vai ter, sim, de fato, o início da grande batalha final do mangá de Jujutsu Kaisen, que pode vir a terminar ainda esse ano, ou quem sabe, se postergar mais um pouquinho, pode ser que perdure até pelo menos o ano que vem, mas a coisa, ela tá arrumando pro clímax, e eu conto muito com a sua presença aqui no canal durante todo esse percurso dessa reta final, com a subscrição e o sininho também ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo de Jujutsu e sempre marcar presença aqui nos comentários no canal, beleza? Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!